Olá, guapa! Sabe aquelas expressões que você até quer, mas não consegue esconder? Eu vou te explicar por que e como isso acontece. Eu sou Rosane Eagle, sou consultora de imagem e estilo com uma visão neurocientífica, justamente para poder entender como determinadas pessoas tinham atitudes e comportamentos, e eu percebi o quanto que as emoções influenciavam nisso. E bora lá, vamos entender o que a neurociência nos conta a respeito disso. E aí eu fui entender que as emoções elas influenciam muitas áreas da nossa vida, aprendizagem, memória, inclusive a nossa tomada de decisão. Por isso que muitas pessoas aí ficam muito limitadas, muito intransigentes a quanto colocar, né, acreditar primeiro e depois colocar em prática técnicas da linguagem visual. Mas aqui um detalhe muito importante, que a neurociências também me trouxe para reforçar a importância da comunicação visual. Nós somos seres gregários, ou seja, nós precisamos estar em contato uns com os outros. E o nosso cérebro ele foi desenvolvido lá nas primeiras civilizações de uma forma a se conectar com o rosto humano, tá? E aqui um outro adendo. Você sabia que os traços, as linhas faciais, elas expressam os seus temperamentos? Pois sim, nós estudamos isso também na neurociência e também no visagismo, tá? Voltando aqui à nossa comunicação, ao início da comunicação visual. Também as primeiras civilizações da Terra, elas não tinham uma linguagem, não tinham uma linguagem verbal, a linguagem era visual. Então, para você ver o quanto que é antiga essa comunicação e o quanto ela representa na nossa comunicação de sentido geral. Tá? Voltando à questão das emoções, das expressões da minha face. Imagine, eu falei duas coisas. Que a nossa face, ela traz linhas que contam sobre o nosso temperamento. E eu falei que a nossa face, ela também pode ter, né, alguns estímulos e expressões das nossas emoções. E aqui nós vamos entrar num conhecimento de uma parte do nosso cérebro que ela foi feita justamente para o nosso corpo reagir. Reagir nessa questão aí, falei que somos gregários, que somos sociais, que gostaríamos de estar em contato com as pessoas, mas aquela primeira civilização, será que aquele fulano, ele apresentava risco, ou ameaça, ou eu podia me acercar dele porque ele apresentava flexibilidade, acessibilidade. Então, nosso cérebro tem essa capacidade de analisar tudo isso. E nós estamos todo momento comunicando alguma coisa através das nossas expressões, nossa linha, nossa roupa, nossa imagem visual, no sentido geral da coisa. Então, lá no nosso cérebro tem uma parte que foi desenvolvida justamente para nós avaliarmos todos os estímulos que nós recebemos visualmente, eles passam, se transformam numa emoção, e essa emoção, ela dá um estímulo no nosso corpo e vai ter uma determinada reação involuntária. Involuntária. Então, nós temos muitas coisas que estamos todo momento expressando, mas não temos consciência disso. E quando nós não temos consciência, nós não sabemos o que estamos, então, comunicando. Vamos aliar, vou te dar um exemplo, tá? Vamos aliar esse conhecimento a um posicionamento que é muito comum, principalmente em profissionais. Se você for aí em qualquer rede de busca e colocar lá, ó, consultora de imagem, um exemplo só, tá? Você vai ver aí uma série de consultoras ou uma série de advogados, enfim, o que você for pesquisar. Nas fotos profissionais, muitos vão estar o quê? Com os braços cruzados, porque acredita-se que o braço cruzado ele vai demonstrar confiança, autoridade. Porém, se você vai na rede para fazer uma busca, e hoje todo mundo faz isso, ninguém sai de porta em porta perguntando quem sou eu ou quem é a Beltrana. Elas vão pesquisar no Google e o que ele conta a respeito dessa profissional. Inclusive é muito mais rápido, né? Hoje com a era digital as pessoas não vão ir fisicamente fazer isso. Então, quando você está com o braço cruzado numa foto profissional onde todo mundo está e está querendo expressar confiança, primeiramente, quando aquele cérebro vê lá na página de busca todo mundo, segmentos diferentes, com o mesmo posicionamento, ao invés de demonstrar confiança, a pessoa vai desconfiar. Peraí, algo está errado, algo não está certo por aqui. Porque o nosso cérebro também é especialista em captar incongruências, vai ver, nossa, mas todo mundo igual? Quer dizer, não há mais diferenciação. E esse é um exemplo, tá? Então, na linguagem corporal estudada pela neurociência, o braço, então, à frente, né? Ou o joelho à frente, como eu estou aqui, ele pode criar uma barreira, né, um certo perigo entre eu e a pessoa com quem estou tendo contato. E aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Um homem que está fazendo uma entrevista de emprego, por exemplo. Em uma das posições, ele está com o joelho à frente. Quando ele está com o joelho à frente, ele cria a barreira inconscientemente com essa mulher. Vejam como ela está sentada na cadeira, mais ereta, mais retraída. Por quê? Porque ela está com determinado, né, reação de medo inconsciente. Porém, sem embargo, quando ele está nessa outra foto, com o joelho
a perna cruzada, mas com o joelho assim, mas está segurando, até o posicionamento dele mais próximo aí da cadeira, ele está, parece um pouco mais relaxado, um pouco mais acessível e o posicionamento dela muda. Então, nós temos que cuidar todo o contexto dessa comunicação. Essa pessoa vai colocar, por exemplo, esses braços cruzados em algumas circunstâncias onde ela já tem muita informação de poder, isso ao invés de ajudar, vai prejudicá-la e vai tirar a acessibilidade se é importante na comunicação e no que ela deseja conquistar, né? Por outro lado, nós temos outro conhecimento, nosso rosto, ele tem linhas já. Isso também deve ser considerado, além da intenção, também o que o nosso corpo, o que nós já temos no nosso corpo, fora tudo que nós podemos colocar ali, o que ele expressa já. Se ele for com ângulos mais retos, essas linhas elas são então linhas chamadas frias, linhas masculinas. Esses ângulos mais retos, se nós colocarmos em roupa, eles podem ajudar a reforçar a questão da autoridade, do poder e da confiança. Porém, se esse indivíduo já tem muitas linhas retas, nós podemos estar reforçando em demasia e criar aí falta de acessibilidade com o seu público e não vai favorecer. O contrário também é correto. Uma pessoa que tem o rosto já mais circular, ela já está demonstrando, porque a linha circular, a linha feminina, é mais quente, é mais terna. E se ela já tem o rosto com muitas linhas arredondadas e ela ainda colocar um acessório, como aí nessa imagem, que também tem círculo, ela pode estar demonstrando falta de autoridade ou ainda fragilidade. Aí sim, nesse caso, nós podemos colocar linhas frias e trazer um maior posicionamento e mais identidade, mais força a essa imagem feminina. Então, temos que considerar todo o contexto, as linhas do seu rosto e qual a intenção de comunicação em cada caso. Percebe o quanto isso é profundo e individual? Quer saber mais do meu método de consultoria e mentoria? Vou deixar aqui meu contato, me chama que eu te explico todas as ferramentas e possibilidades dessa maravilhosa comunicação visual e o que ela vai trazer na sua vida.